Olá, sou o professor Luzimar Teixeira, professor e coordenador do curso de pós-graduação Atividade Física Adaptada e Saúde aqui na FMU. Nós temos um curso de pós-graduação com uma temática bastante abrangente. Um dos módulos é só sobre obesidade, outro módulo só sobre doenças respiratórias. Mas a minha função aqui nessa palestra vai ser estabelecer relações entre estas duas. Haveria relação entre obesidade e asma? Obesidade, asma e atividade física, afinal de contas, o que existe em comum entre as duas manifestações e qual o papel da atividade física? A atividade física, nesse caso, sempre faz bem ou poderia também ser deletéria? Muito bem. Vamos entender inicialmente o mecanismo de reação alérgica. Vou colocar aí um slide para nós podermos acompanhar e entender bem calmamente qual é o mecanismo de reação alérgica. Nós temos no nosso meio ambiente vários estímulos, vários alérgenos que nós podemos, no curso completo, vocês terão acesso à lista completa, quais são os alérgenos contidos em cosméticos, por exemplo, que é uma lista imensa e assim por diante. Mas vamos entender que os alérgenos, os antígenos, que são aquelas coisas que provocam as alergias, quando o indivíduo entra em contato com este alérgeno, o nosso organismo, que tem células que são células produtoras de anticorpos, essas células vão produzir anticorpos. São vários os anticorpos que nós produzimos, mas no mecanismo de reação alérgica tem um anticorpo específico que nós chamamos de IgE, ou seja, a imunoglobulina, que é um anticorpo do tipo E. O organismo produz outras imunoglobulinas, IgA, IgG e assim por diante. Mas a que está diretamente envolvida em mecanismo de reação alérgica é a IgE. Esta IgE, por sua vez, ela vai se fixar em algumas células do nosso organismo, que pode ser uma célula de tecido, como o mastócito, ou uma célula circulante, como o basófilo. Quando este indivíduo que é alérgico, ele está sensibilizado, ele entra em contato novamente com aquele elemento para o qual ele já manifestou a sua sensibilidade, vai ocorrer uma ligação que nós chamamos ligação antígeno-anticorpo. O encontro do antígeno, que é o alérgeno, o elemento estranho, com o anticorpo que o indivíduo produziu. E neste caso aí eu já chamo a atenção, falo um nome para vocês depois não esquecerem. Neste caso aí nós temos a imunoglobulina específica, tá bem? Então é um anticorpo feito especificamente para aquele alérgeno. Isso para vocês entenderem quando o seu amigo fala assim, eu sou alérgico a camarão, o outro diz, eu sou alérgico ao mofo, o outro diz, eu sou alérgico à poeira caseira. Por quê? Porque esses indivíduos fizeram IgEs específicas. O indivíduo que é alérgico ao camarão, ele pode não ter alergia ao mofo, embora ele tenha alergia, tenha o mesmo mecanismo de reação alérgica que seu amigo, porque são IgEs específicas. Existe um exame sanguíneo que permite determinar a IgE específica, ou seja, determinar quais são os alérgenos que o indivíduo tem manifestação maior ou menor, e pode-se também dosar a IgE total. O que explica isso? Nós produzimos um X de anticorpos, que é o normal para a nossa defesa. O indivíduo alérgico, ele fabrica muito mais do que o indivíduo que não é alérgico. Por isso que ele é chamado de uma pessoa hipersensível, uma pessoa hiperreativa. Ela produz mais IgE do que deveria produzir. Assim, o seu mecanismo de reação alérgica, o seu mecanismo de defesa é mais exagerado do que uma pessoa que não é alérgico. Aí já dá para vocês começarem a entender o que é um mecanismo de reação alérgica e até por que uma pessoa é mais alérgica do que a outra. E para entender também por que em situações diferentes a mesma pessoa tem reações alérgicas diferentes, tá bem? Por quê? Porque ele entra em contato com uma quantidade maior de alérgeno e, portanto, ele tem uma maior liberação, como vocês veem aí no slide, liberação de determinadas substâncias quando eu tenho contato antígeno-anticorpo.
várias substâncias são liberadas quando tem este contato antígeno-anticorpo. Histamina, bradicinina, substância de reação lenta, anafilaxia e assim por diante, mas vamos entender isso tudo como mediadores inflamatórios, principalmente os inflamatórios, que vão nos permitir estabelecer uma relação muito interessante entre asma e obesidade, entre asma, obesidade e as atividades físicas. Então, este indivíduo com o mecanismo de reação alérgica, quando ele entra em contato com qualquer um destes alérgenos, ele vai ter uma determinada, esses mediadores que são liberados vão ter uma determinada ação farmacológica no organismo e ele pode ter então uma crise de alergia, se for asmático uma crise de asma, se for rinítico uma crise de rinite, ou uma crise de dermatite, de urticária, de conjuntivite alérgica e assim por diante, que são as manifestações que nós chamamos de manifestações atópicas, porque o indivíduo alérgico ele é chamado também de atópico. Atópico, por definição, é o indivíduo que tem manifestações diferentes do restante da população quando diante de um mesmo estímulo. Então, eu posso comer camarão e eu não tenho reação alérgica, mas o meu amigo pode ter. Então, ele tem uma reação diferente e não é a população toda que é alérgica a camarão, por exemplo, tá bem? Muito bem. Então, resumidamente, um quadrinho bem resumido aí nesse slide para a gente fixar. Os contatos repetidos com os alérgenos vai sintetizar aquela imunoglobulina, que é a imunoglobulina do tipo E, e essa imunoglobulina vai se fixar em mastócito ou em basófilo. Quando eu tenho um seguinte contato, a célula vai se abrir e vai liberar determinadas substâncias, que são os mediadores químicos, principalmente os mediadores inflamatórios, chamam bastante atenção para os mediadores inflamatórios, porque eles que vão permitir estabelecermos relações importantes entre asma e obesidade. E aí, a crise asmática, mas não só asmática, de rinite, de eczema, de urticária e assim por diante. Muito bem. Nesse próximo slide, nós observamos que o indivíduo ele tem uma herança genética, vários fatores são herdados também, os fatores imunológicos, endócrinos, nutricionais e inclusive a reatividade de vias aéreas. Este indivíduo com esta carga genética, ele vai receber um estímulo que pode ser um alérgeno do tipo inalante, pode ser um alérgeno alimentar, pode ser drogas, no caso aqui medicamentos também, são medicamentos específicos. Nós vamos discorrer um pouquinho só sobre cada um. Os fatores irritativos como poluição e mudanças bruscas de temperatura, as infecções, os fatores emocionais e o exercício físico. Qualquer um destes estímulos, isoladamente ou em conjunto, que é o mais comum, podem fazer que esse indivíduo tenha uma resposta. Se ele for asmático, a resposta dele será a ocorrência de um broncoespasmo, de uma hipersecreção lá na mucosa, de um edema nessa mucosa e inflamação nesta mucosa brônquica. Muito bem. Os alérgenos inalantes, no curso a gente tem tempo para expor todos os alérgenos inalantes, mas são vários alérgenos inalantes, como esporos dos fungos de mofo e bolor, a poeira caseira, que na realidade a poeira caseira são as fezes do ácaro, que é uma partícula muito pequenininha, muito fininha e altamente irritante para as vias aéreas. As famosas alergias alimentares também, não confundir, a gente explica muito bem no curso o que é uma intolerância a um determinado alimento e o que é alergia a este alimento. Então, por exemplo, intolerância à lactose é uma coisa, alergia ao leite é outra coisa. Quando nós falamos de alergia, eu não expliquei lá atrás o mecanismo de reação alérgica. O que está envolvido no mecanismo de reação alérgica? A IgE. Então, quando tem algo mediado pela IgE, eu estou diante de uma alergia. Então, o indivíduo que é alérgico ao leite, ele tem produção de IgE. Né? Eu falei já, IgE. E quando é intolerância é porque ele não digere a lactose por algumas razões, como existe intolerância a outros alimentos, tá bem? Mas a alergia alimentar é um negócio bastante interessante, a gente aborda bastante extensamente, porque nós temos que levar em consideração
quando é o próprio alimento, tem alimentos que têm características fortes de serem provocadores de alergia, principalmente em crianças, como morango, abacaxi, mamão papai e assim por diante. Nós temos alimentos que eles podem estar com contaminação, agrotóxicos e etc. Tá bem? E o grande problema na alergia alimentar são os alimentos processados, porque eles recebem na sua composição os corantes e os conservantes, tá bem? E os conservantes, principalmente os sulfitos, que são utilizados nos embutidos, na salsicha, na mortadela e assim por diante, são provocadores de alergia. As pessoas sensíveis, então, aos conservantes, principalmente os sulfitos, devem evitar esse tipo de alimento. Isso é muito importante. E aqui eu estabeleço uma relação bem legal já com atividade física. Porque muitas vezes o indivíduo fala assim, quando como alguma coisa eu tenho realmente algum distúrbio ou espirro, dá uma coceirinha na garganta, mas é muito pouco. Mas se você tem essa manifestação diante de um determinado alimento e você, por um acaso, naquele dia, resolveu fazer uma atividade física um pouco mais intensa, vai correr lá 10, 15 minutos na esteira, aí você está propenso a ter uma crise alérgica bastante importante. Essa é outra coisa que nós estabelecemos no curso. As relações, não só como vamos estabelecer aqui entre obesidade e asma, mas a relação entre as atividades físicas, a intensidade dessas atividades e a ingestão de determinados alimentos que têm características alergênicas ou eles têm característica alergênica porque ele recebeu na sua composição um corante e um conservante. E nós detalhamos quais são os corantes mais complicados. Eu posso dar o nome de um deles aqui, a tartrazina. A tartrazina é o pior dos corantes, é o que dá cor amarelada e alaranjada nos alimentos, tá bem? Então preste atenção e você pode orientar o seu futuro aluno, o seu cliente, com relação às manifestações de alergia pós a ingestão de determinado alimento. E às vezes as pessoas não fazem relação. Será que tem relação aquilo que eu comi com a reação alérgica que eu estou tendo no exercício? Sim. Por quê? Porque o exercício exacerba a liberação dos mediadores que nós falamos lá atrás. As drogas aqui, o que cabe dizer e chamar a atenção é o ácido acetil salicílico, a famosa aspirina. Esse é o principal. Existem outros medicamentos que provocam alergias, tem medicamentos que têm na sua composição também conservantes e corantes, principalmente esses remédios que se usa para desentupir nariz, eles têm alguns tipos de conservante que acaba lesando a mucosa nasal. Então existem algumas drogas, alguns medicamentos, tá bem, que são capazes de provocar alergia. E em medicamento tem uma coisa muito importante, como tem na alergia alimentar, que é uma reação que nós chamamos de reação cruzada. Se alguém tem alergia, por exemplo, ao AS, ao ácido acetil salicílico, se recomenda que ele evite determinados anti-inflamatórios não esteroide, nome comum, conhecido, é o Voltaren, Cataflam. Por quê? Porque o fato dele ter alergia à aspirina, ele tem uma grande chance de ser alérgico ao Voltaren e ao Cataflam. Em alimentos acontece a mesma coisa. Existe uma reação cruzada que nós no curso detalhamos quais são essas reações cruzadas. Então, por exemplo, se o indivíduo é alérgico ao látex, látex que uva em luvas de procedimento, existe muita alergia ao látex. O látex, curiosamente, tem reação cruzada com o kiwi e com o mamão papai. Olha que coisa interessante. Então, se alguém chegar para mim e disser assim, olha, eu tenho alergia ao látex, eu não posso usar luva de látex, eu diria para ele, olha, presta atenção quando você comer kiwi ou mamão papaya, porque você tem uma chance de 35%, de 45% de ter alergia a esses alimentos. Por quê? Porque existe reação cruzada. O topo da proteína são destes alimentos e do látex são semelhantes em X%, tá bem? Existem outros alimentos, então, com esta reação cruzada. Outro bastante curioso é o melão com a banana. Melão e banana aparentemente não tem nada a ver um com o outro, né? Mas a reação cruzada entre eles é de 92%. Então a chance de alguém que é alérgico à banana ser alérgico ao melão é 92%, né? Isto é muito importante saber porque a ingestão de alimentos que provocam essas manifestações diante de uma atividade física intensa vai complicar e muito.
E se nós tivermos diante, já vou adiantar, para nós irmos ficando claro, e se esse indivíduo for um indivíduo sobrepesado ou obeso, a coisa vai se complicar ainda mais. Os fatores irritativos, que é a poluição, mudanças bruscas de temperatura. A poluição, não preciso dizer, nós detalhamos também no curso a poluição de São Paulo, afinal de contas, o que tem nesse ar de São Paulo, o dióxido de enxofre, né, que é a queima do diesel não refinado, com uma quantidade muito grande de enxofre, que ainda se utiliza, não é adequadamente refinado. Agora, recentemente, de 1 ou 2 anos para cá, que nós temos recebido diesel refinado, ou seja, não tem tanto enxofre em partes por milhão e diminui um pouquinho a quantidade de dióxido de enxofre no ar. Mas os veículos antigos que ainda estão queimando esse tipo de coisa, enfim, a nossa poluição não está nada boa, assim como o material particulado. Um número só de curiosidade. O material particulado aqui em São Paulo, ele está 3 vezes acima do limite permitido pela Organização Mundial de Saúde e o dióxido de enxofre está 8 vezes acima do limite permitido. Então a poluição é algo importante para a mecânica respiratória, nas doenças respiratórias, não só das pessoas que têm doenças respiratórias prévias, não só do asmático, do alérgico, para todos, em especial bebês e idosos, que são os 2 extremos aí que sofrem muito com esta poluição. Então não preciso dizer que agrava a saúde e provoca doenças respiratórias em pessoas que não têm uma doença prévia e agrava em muito com consequências desastrosas as pessoas que já têm uma doença respiratória prévia. Então fazer exercício, correr por uma avenida, andar de bicicleta numa avenida, na Avenida Rebouças, num dia de congestionamento, é um tanto quanto complicado, porque eu estou associando a atividade física com a inalação de um ar extremamente inadequado e extremamente lesivo para as vias respiratórias. Se esse indivíduo é sobrepesado, se esse indivíduo é alérgico, se esse indivíduo é sobrepesado, alérgico e mulher, a coisa vai se complicar muito. Já estou chamando a atenção porque um pouquinho mais à frente vamos falar o que ocorre no caso da alergia e da mulher. As infecções também, elas são provocadoras, é um estímulo provocador da crise de asma. As infecções, ela aumenta a sensibilidade da via por causa do processo inflamatório, tá bem? E tanto na asma quanto na obesidade nós já temos uma inflamação, porque nós temos mediadores inflamatórios disponíveis, que nós vamos falar um pouquinho mais à frente. Então as infecções são importantes estímulos provocadores. Os fatores emocionais, a gente também discorre bastante sobre os fatores emocionais, eu só queria chamar a atenção para um detalhe. Muitas vezes alguém diz assim, não, o indivíduo tem uma asma emocional. Não, ele é um asmático, ele tem um histórico familiar, genético, tem uma história familiar, nós encontramos a família de pessoas alérgicas, de asmáticos, e esse indivíduo que tem já esta sensibilidade, diante de uma situação emocional importante, ele pode sim ter uma crise. O que não ocorre é um indivíduo que não tem nada, não tem nenhum antecedente, não tem nada, e um fator emocional fez com que ele tivesse uma crise de asma. Não. Ele é um asmático e a crise pode ser provocada por um fator emocional. Isto, sim, isso nós estamos de acordo e a literatura está de acordo. E uma coisa muito importante que é o exercício físico como provocador de crise de asma. No nosso curso nós abrimos um capítulo específico, um dia só para falarmos do exercício. Por quê? Porque nós abordamos o broncoespasmo induzido pelo exercício. Com uma abordagem prática, com aula prática, com o que nós falamos de exercício de broncoprovocação, a gente mostra como que o exercício provoca uma crise de asma. Ensinamos como fazer a avaliação respiratória. Existe um aparelho chamado monitor de pico de fluxo que nós utilizamos na nossa prática. Então o indivíduo, seja ele asmático ou não, e é muito comum numa sala com 40, 50 alunos, nós termos uma
porque faz parte já da estatística, em torno de 17 a 21% das pessoas vão ter manifestações de alergia respiratória. Alergia como um todo, além de respiratória, esse número é um pouco maior, chega a 35%, então é comum nós encontrarmos em aula alunos que tenham esta sensibilidade e que são, obviamente, mais sensíveis à broncoprovocação pelo exercício. Então nós fazemos uma aula prática com o exercício, com a dosagem adequada, que nós ensinamos também qual é o exercício, qual é a duração desse exercício, qual é a intensidade deste exercício, que provoca esse evento que nós chamamos de BI, broncoespasmo induzido pelo exercício. Muito bem, então ele é importante, nós gastamos um dia todo no pós-graduação só para aprendermos o broncoespasmo pelo exercício, quando que ele começa, em que pessoas ele dá, como que a gente considera que ocorreu o BI, qual é a queda, qual a porcentagem de queda do fluxo respiratório que caracteriza o BI, tá bem? Quais são os fatores agravantes do BI? Então, por exemplo, a poluição. Se o indivíduo tem sensibilidade e ele faz o exercício na poluição, é um fator agravante. Ele, sem a poluição, ele teria restrição respiratória, porque ele é sensível ao BI. Mas, diante da poluição, nesse dia, o broncoespasmo dele vai ser pior. Por quê? Porque ele está fazendo exercício na presença de um fator agravante. Esse fator agravante pode ser muito comum na academia. Vamos dar um exemplo na academia que você dá aula. Se a mulher que fez a limpeza passou um produto de limpeza com aquele cheiro forte e o indivíduo tem uma certa sensibilidade, ele chega para fazer a aula, a hora que ele começa a correr na esteira, ele começa a espirrar e começa a ter falta de ar. Ele teria o BI, que ele é sensível, que às vezes passa despercebido, ele só fala, olha, depois de 10, 15 minutos de atividade eu sinto um certo desconforto, uma certa sensação de aperto no peito, mas depois passa, com 15, 20 minutos passa. Mas hoje foi ruim, hoje eu me senti muito mal. Por quê? Porque ele teve o BI e teve um fator agravante naquele dia e aí o seu BI, o seu broncoespasmo foi exacerbado. Tá bem? Então, o broncoespasmo induzido pelo exercício tem inúmeros fatores agravantes, temperatura do ar, se o ar está muito frio, em tempo frio, então nós temos um aumento da sensibilidade da via respiratória. A via respiratória ela é mais responsiva, ela responde mais na presença de ar frio. Também na presença de ar seco, às vezes em São Paulo nós temos queda de umidade importante, é muito importante estar atento a isso, porque nós teremos agravamento dos broncoespasmos induzido pelo exercício nesse dia, e já chama atenção, as pessoas alérgicas, as pessoas asmáticas terão esse agravamento e as pessoas obesas e sobrepesadas, em especial as mulheres, tá bem? Então o broncoespasmo induzido pelo exercício, ele é muito interessante, cabe muito tempo para discorrer sobre, fazer avaliação. Ele tem aquilo que nós chamamos de reação imediata, quer dizer, 5 minutos depois de cessado o exercício, o indivíduo já sente a tal falta de ar, a sensação de opressão torácica, ele tem uma diminuição muito importante no seu fluxo respiratório. Depois de 1 hora aproximadamente, tudo volta ao normal. Tá bem? Mas tem uma característica importante do BI. Algumas pessoas têm posteriormente, de 4 a 10 horas depois de cessado o exercício, eles têm uma nova crise que nós chamamos de reação tardia. Então é bom estar atento, aprender. Nós fazemos essa avaliação no curso. Se o aluno tem um broncoespasmo que foi induzido na aula e depois de 4 a 5 horas ele tem uma nova queda, porque nós fazemos esse teste pela manhã e a aula é o dia todo, por volta das 16, 17 horas nós repetimos o teste. Aqueles alunos que tiverem uma nova queda levarão o monitor para casa para acompanhar a reação tardia. Isso é muito importante, esse conhecimento, para você fazer um atendimento adequado ao seu aluno e explicar para ele, porque muitas vezes o indivíduo fala assim, eu tive na academia, tive um pouquinho de falta de ar quando eu corri na esteira, depois melhorou.
Mas depois ele não sabe explicar por que de noite, quando ele deitou para dormir, ele teve novamente uma falta de ar. Ou ele acorda por volta de 1h da manhã com uma falta de ar importante, com uma sensação de aperto torácico. Essa é a famosa reação tardia. Então os professores de educação física precisam dominar o broncoespasmo induzido pelo exercício, qual é a reação imediata, quais são os fatores agravantes, o que é a reação tardia, em que momento ela ocorre e, o mais importante, como avaliar em cada um desses momentos. E a avaliação não é nenhum bicho de 7 cabeças, tá bem? Não precisa de equipamento sofisticado, um equipamento relativamente simples, só precisa saber utilizar adequadamente, utilizar uma tabela. Nós distribuímos um livreto que ensina como fazer isso, quais são as tabelas para ser humano, homem, mulher e criança, e muito fácil avaliar e fazer um bom atendimento. Muito bem. Entendemos um pouquinho sobre asma, o mecanismo de reação alérgica, chamei a atenção aos principais estímulos. E eu quero agora estabelecer algumas relações, obviamente que a totalidade dessas relações só é possível no curso completo, né? Mas fica aqui a curiosidade, que são as relações entre a obesidade e a asma. As prevalências de obesidade e asma, elas têm aumentado nas últimas décadas, tá bem? Tem se apontado que ambas podem estar relacionadas. Se nós considerarmos os estudos que demonstraram que a obesidade precede e prediz o desenvolvimento da asma, e que o maior grau de obesidade aumenta a gravidade da asma, que a perda de peso melhora os sintomas da asma, nós podemos apontar que existe aí uma relação de obesidade e asma que seria do tipo causal. Muito bem. Vários mecanismos biológicos são apontados, né? Mecanismos imunoinflamatórios, hormonais, genéticos, dietéticos, mecânicos e, volto a afirmar, de atividade física, para explicar essa relação. Sem dúvida, essa relação ela é complexa, além de ser um exemplo de como há interação do gênese e do ambiente na origem de ambas, que eu já tinha adiantado, que asma não só a história familiar genética, mas eu preciso dessa história e do estímulo ambiental para nós termos a manifestação. Então, resumido, quanto mais forte for a história familiar, quer dizer, o indivíduo tem o pai, a mãe asmático, o avô asmático, um tio com rinite, tem uma forte história de alergia familiar. Esse indivíduo, quanto mais forte for essa história familiar e quanto mais alérgenos ele tiver contato, mais alérgico ele vai ser, mais grave vai ser a sua manifestação, tá bem? Então, uma interação entre o gênese e o ambiente. É lógico que é mais provável que exista mais de um mecanismo implicado. Os primeiros estudos longitudinais que foram feitos em adultos, eles demonstraram que as mulheres que ganhavam peso, principalmente depois dos 18 anos, tinham um risco maior de desenvolver asma. E os primeiros estudos longitudinais que foram feitos em população pediátrica, com crianças, demonstraram que as meninas, e não os meninos, que se tornavam obesos, né, ou adquiriam sobrepeso entre 6 e 11 anos de idade, eles tinham 7 vezes mais risco de desenvolver a asma. Olha como é importante. Eu vou repetir. Então, é estudo longitudinal feito em população pediátrica. Esses estudos mostraram que as meninas, e não os meninos, mais para frente nós vamos explicar essa diferença, que se tornavam obesos, né, ou ganharam sobrepeso entre 6 e 11 anos de idade, eles tinham 7 vezes mais risco de desenvolver a asma. Então, isso é muito importante para nós entendermos a relação entre obesidade e asma. E nos últimos anos, vários estudos, mais de 20 estudos epidemiológicos, tanto em adulto quanto em crianças, têm confirmado a existência dessa conexão entre obesidade e prevalência de asma, em especial, principalmente, volto a afirmar, no sexo feminino. Sem dúvida, a explicação para esta relação é bastante complexa e se tem postulado pelo menos 5 possíveis mecanismos biológicos. Vamos ver estes mecanismos que
tento explicar esta relação. Primeiro é o efeito direto sobre a mecânica respiratória funcional. Os efeitos mecânicos da obesidade sobre o aparelho respiratório parecem ser os mais fáceis de entender, né? A obesidade produz uma diminuição do volume corrente e da capacidade residual funcional. Mas nós temos também um outro fator, que são as mudanças na resposta imunológica inflamatória. Cada vez mais há evidências de que a obesidade é um estado, entre aspas, pró-inflamatório. Primeiros estudos demonstraram uma associação entre a obesidade e diversos marcadores inflamatórios, né? Então, as interleucinas, IL-6, IL-8 e assim por diante, TNF-alfa, que é o fator para necrose tumoral. Muito bem. A interleucina e o TNF-alfa, a interleucina 6 e o TNF-alfa, se expressam nos adipócitos e se relacionam diretamente com a gordura corporal total. Por outro lado, o TNF-alfa também está aumentado na asma. Veja bem, começamos a ver coisas comuns entre obesidade e asma. E estas coisas são os mediadores inflamatórios que eu já chamei a atenção quando falamos lá atrás do mecanismo de reação alérgica, que várias coisas eram liberadas. Mediadores químicos, dentre eles os mediadores inflamatórios. Agora estamos dando aqui nome a esses mediadores. Então, o TNF-alfa está aumentado na asma, tá bem? E ele está relacionado com a produção de IL-4 e do IL-5 pelo epitélio brônquio. Por isso que na asma nós temos uma inflamação brônquica bastante importante, assim como IL-6 e IL-8, que são as citocinas inflamatórias. Assim, a gente pode inferir que a via inflamatória do TNF-alfa seria a via comum tanto para a obesidade quanto para a asma. Então, esse mediador está bem expresso nas duas manifestações e seria uma explicação bonitinha sobre como que esses mediadores inflamatórios estão atuando em ambos os casos. Outro item é a ativação de genes comuns, né? A gente sabe que o pleomorfismo genético, ou seja, que os genes eles podem variar a sua forma de acordo com o período ou a condição ambiental, né? Pelo que é biologicamente possível apontar que certos genes eles estão relacionados com uma determinada doença, também poderiam relacionar-se com outra. De fato, se tem identificado regiões específicas do genoma humano que estão relacionados tanto com a asma como com a obesidade, como, por exemplo, o cromosoma 5q, 6, 11q, etc. Não importa aqui os números, os nomes, mas são bastante comuns cromosomas que são comuns à sua expressão tanto na obesidade quanto na asma. Outra coisa é a influência hormonal de sexo. Isto aqui é importante. Desde os primeiros estudos longitudinais, se evidenciou que os efeitos da obesidade sobre a asma se dá mais em mulheres do que em homens, por uma questão aqui hormonal que já vamos abordar já já. E o outro item, o quinto item, a influência da dieta, da atividade física e da, aspas, programação fetal. A dieta e a atividade física são dois fatores que influenciam na obesidade e, ao que parece, também na asma. Se aponta que alguns fatores que atuam nas mulheres grávidas provavelmente também têm um considerável efeito no desenvolvimento do feto, via peso ao nascer e programação genética. A gente chama atenção, um dos módulos do nosso curso é gravidez, né? Então se chama atenção para todos os aspectos relacionados, diabetes gestacional, eclâmpsia, hipertensão, né? na gestação, e os fatores ligados à obesidade, ligados ao que nós chamamos de prevenção ultra precoce. Qual é o impacto que tem uma mulher que está grávida e ela é asmática ou ela tem manifestação de alergia? O que isso tem a ver? Quando esta mulher grávida, ela tem uma crise de asma, esses mediadores inflamatórios que são liberados, que está fazendo com que ela tenha crise, esses mediadores inflamatórios, existe alguma barreira placentária para eles? Não. E essa criança que está sendo gerada, se ela, a mãe,
é uma alérgica, é uma asmática, se o pai também tem uma forte história familiar, ele tem uma forte história pessoal e já precocemente começa a receber via placenta mediadores inflamatórios. Então, é muito importante que levemos em consideração um filho de uma mulher asmática que teve crises sucessivas na gestação e qual é o impacto depois que essa criança nasce, principalmente a partir do 3º ano de vida. Assim como a dieta também, que é quais são os problemas que nós temos na gestante que está obesa e assim por diante. Então, a influência da dieta, da atividade física nessa programação fetal é muito importante. Muito bem. As citocinas pró-inflamatórias e a relação com as doenças associadas à obesidade. O tecido adiposo ele tem capacidade para produzir mediadores. Nós falamos lá, TNF-alfa, interleucina 6, etc., que favorecem a resposta inflamatória. Daí o seu nome, citocinas pró-inflamatórias. Mas quando elas se apresentam em excesso ou num curso inapropriado, numa resposta imunitária, vão com certeza causar dano ao próprio organismo, né? Um aumento, por exemplo, nos níveis de leptina circulante se tem associado com os estados inflamatórios crônicos, como, por exemplo, endometriose pélvica, a hepatite não alcoólica, a inflamação pulmonar crônica, nefrite crônica, a síndrome de Behçet, que é uma vasculite sistêmica, a doença de Graves, que é o bócio tóxico difuso, diabetes do tipo 1, artrite reumatoide. Então, veja bem, o aumento de leptina circulante, guardem esse nome leptina, depois ao final aqui dessa palestra eu coloco algumas coisas de leitura que vocês podem aprofundar um pouquinho os conhecimentos com relação à leptina. Então eu estou afirmando aqui que um aumento nos níveis de leptina circulante está associado com estados inflamatórios crônicos, tá bem? E os níveis de leptina eles estão aumentados em mulheres obesas e sobrepesadas. Se essa mulher é alérgica, se ela é asmática, que já é uma doença que tem mediadores inflamatórios na sua gênese, nós juntamos aí o fogo e a gasolina, tá bem? A relação entre a leptina e esses estados patológicos, ela não é totalmente clara, mas a gente fica intrigado com o fato de quando nós temos uma diminuição na ingesta de alimentos, a gente tem uma melhora nas manifestações destas condições inflamatórias. Então isso vocês vão ver ao longo do curso em outras manifestações, quando o professor der obesidade ou o professor que falar sobre artrite reumatoide, vai falar do agravamento destas manifestações na presença da obesidade ou do sobrepeso. Não só pela sobrecarga mecânica nas articulações, porque daí tem o estímulo dos receptores nessas articulações, mas também com o aumento dos níveis circulantes aí de leptina, que é pró-inflamatório. Muito bem. O controle do equilíbrio aí da homeostase ela ocorre através de interações fisiológicas, né? E aí os adipócitos eles desempenham um papel importante nesse controle através da produção e secreção de diversas substâncias que fazem a regulação, são substâncias reguladoras, tá? O adipócito, então, ele pode ser considerado como uma grande fábrica metabólica na produção das adipocitocinas, que são responsáveis pela manutenção da homeostase. As substâncias liberadas ou expressas pelo tecido adiposo têm sido relacionadas com os distúrbios metabólicos associados à obesidade, tá? Tem várias adipocitocinas secretadas pelos adipócitos, a principal aqui é a leptina, né, que vem do grego leptos, magro, é uma proteína composta por 167 aminoácidos e possui uma estrutura semelhante às citocinas. Indivíduos obesos apresentam elevados níveis plasmáticos de leptina, cerca de 5 vezes mais do que encontrado em indivíduos magros. Preste atenção nesse detalhe. E outro detalhe que eu chamo a atenção, as mulheres apresentam maior concentração plasmática de leptina que os homens. Por isso, as mulheres são mais graves em suas manifestações respiratórias, inflamatórias e mais
são agravados quando elas são alérgicas e são obesas. No caso dos homens, a testosterona ela reduz a secreção de leptina, enquanto que os estrógenos, no caso das mulheres, incrementam a sua produção. Então aí nós temos uma diferença crucial entre homens e mulheres sobrepesadas e obesas, tá bem? Enquanto a testosterona protege, os estrógenos são pró-inflamatórios. O TNF-alfa, que é o fator de necrose tumoral, existe um aumento da liberação dele no tecido adiposo, e isto pode causar inúmeras alterações metabólicas, como, por exemplo, a ativação das vias inflamatórias, né? As interleucinas, e a IL-6 principalmente, ela é multifuncional. Ela é sintetizada por vários tipos celulares, incluindo os adipócitos diferenciados, e apresentam função inflamatória. A produção dele aumenta concomitantemente ao aumento da massa adiposa. Nos últimos anos, a obesidade ela deixou, então, de ser uma doença por excesso na ingesta calórica para ser uma entidade patológica com características próprias, tá bem? Do ponto de vista molecular, ela resulta em relevante proposta de que o tecido adiposo tenha capacidade para produzir uma proteína que regule a saciedade, a resposta inflamatória e que uma ausência da mesma, seja por tolerância ou por alguma mutação pontual na proteína, origina um incremento no índice de massa corporal e que um estado inflamatório sistêmico é observado, então, nas doenças associadas à obesidade. Sem dúvida, a gente tem que aceitar que isso não é totalmente certo para 100% dos obesos, tá bem? Nem tampouco permite explicar outras alterações imunológicas associadas à obesidade, como a relação asma-indivíduo obeso. Na asma do obeso, o estado inflamatório crônico sistêmico colabora para favorecer a hiperreatividade brônquica. Para finalizar, eu coloco para vocês um slide com 2 artigos que tive participação, que explica o papel da leptina nas relações entre obesidade e asma. Recomendo a leitura. Esses artigos são encontrados no site lá da FMU, quem tem acesso ao curso tem um blog com um banco de textos, esses textos estão disponíveis, mas se você for numa base de dados, digitar leptina, relação entre asma, obesidade e leptina, com certeza esses artigos vão aparecer. Eu recomendo fortemente a leitura para vocês entenderem um pouquinho mais a relação entre obesidade e asma e o que a leptina faz nesses 2 casos. Espero encontrá-los no nosso curso de pós-graduação e aí poderemos aprender um pouquinho mais juntos.